Vamos comentar sobre os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil, né, Voz do Além? Teve coisa aí acontecendo, né? Sim. Gente passando mal. Teve treta. Puxadinho dando a volta por cima mais uma vez. Pra você que não sabe, a gente teve aí a prova do líder com Michel campeão. Se você quiser saber tudo o que aconteceu durante a prova, umas tretas que aconteceram também na parte da manhã, Sim. dá uma olhada no nosso último vídeo que tá tudo explicadinho. Agora a gente vai partir a partir Tá. do momento em que a prova termina. O monstro é dado aí pra Alane e pra Beatriz e o Michel então ganha essa imunidade. E além disso, um carro, né? É, gente, olha só. Olha. Michel, 0 paredões. É verdade. 2 anjos. Seguidos. Um carro de 200 mil. É 200 mil aquele carro? É, 200 mil, gato. Um carrão, é o carro viu? do ano. Vai emparedar um no domingo. Ele ainda não sabe disso, mas o anjo dessa semana tem o poder de emparedar alguém. Olha só quanta coisa Deus tá fazendo na vida dele. Ele tá agindo, hein? Já Menino. pode sair fora, Michel. É. Já fez muito. Brincadeira. Aí o que acontece? Quando acaba a prova, a Giovana, ela era par do Michel, ela era uma dupla dele. E aí no final ficou entre os dois numa prova de sorte, onde quem escolhia a chave que ligasse o carro, apertava o botão pra poder ligar, ficava com o carro e também com o anjo a A imunidade. dinâmica clássica, É, né? a Giovana então perde, e aí nesse momento o Davi pergunta a Giovana. Ele fala assim: e aí, Giovana, qual a sensação de entrar e apertar o botão e não ligar? Aí ela fala: a sensação de ganhar a prova é muito mais forte do que não ganhar o carro. Aí ele fala: mas ali, desgrama, né? Não foi. Aí ela fala: eu preferi ficar em primeiro lugar. Isso pra mim é muito mais importante, não ligo. Giovana, que a gente sabe que já de um tempo tem muito. Ela não gosta do Davi. É muito claro. Isso é claro. É. Né? Ela já ficou irritada aí antes da Aham. prova começar, com algo que a gente comentou no último vídeo, Sim. sobre o pessoal correr quando a porta abre pra ver se tem alguma coisa lá E ali, fora. pra mim, ela tava falando principalmente do Davi, né? Sim. Porque o Davi foi o que correu na frente. Sim. E a Giovana, assim, gente, olha, desculpe falar, Giovana, você é muito Desculpe. chata. É. Você é muito chata. Peraí, Felipe, vai vir com uma hora dessa, Uma hora cara. dessa. Já passou de 11 horas da noite, uma hora dessa ela vem meter pra cima de mim, que ela fica feliz de não ter ganhado um carro de Gente, 200 mil. Não, se alguém me pergunta, a pessoa podia ter brincado, né? Falar, ai, não foi legal não, né? Eu queria ter ganhado, mas eu fiquei feliz pelo Michel ter ganhado. Pronto, Leva numa acabou. boa. Sabe? É. Tudo tem que causar uma treta, um desconforto. É. E ela acha que tudo é um posicionamento. Uhum. Ela tá com um tal agora de aparecer no jogo, mas de uma forma muito chata, uma forma Sim. ranzinza. É. Sabe? Que não, assim, não traz nenhuma vilania porque não tem um carisma. É. Só traz uma chatice. Não parece a Fernanda, porque a Fernanda, pelo menos, ela ainda tem um carisma, né? Ela é vilã com carisma. Tem sim. Ela tem carisma na hora que ela vai pro sincerão. No dia a dia, quando você acompanha ela, é osso, viu? É osso. Mas carisma tá mais. É além do que a pessoa fala. Sim, Quer tem dizer, a ver com a não- personalidade tem a ver com dela. Tem a ver com a receptividade no olhar. Tem a ver se a pessoa é aberta pras conversas ou não. Acho que carisma então é muita você acabou coisa. de falar que a Fernanda não tem nem brilho no olhar, nem conversa aberta pras coisas. Você acabou de desmentir você Então mesmo. eu defini errado. Definiu errado, ou então deu carisma pra pessoa errada. Desculpe falar. Aí o que acontece? Tem uma conversa aí depois de alguns integrantes do Puxadinho, que são Michel e também Giovana, que vão votar com o grupo do Gnomo. Já que Raquel é a líder, ela provavelmente vai indicar a Denisiane, que tá aí com a pulseira, junto com a Alane e Matheus. E ali eles estão definindo quem eles vão colocar. Só a Pitel que não tá nessa conversa. E aí eles elencam 3 nomes. Tá. Eles elencam Lady, Uhum. elencam Lucas e elencam Vanessa Camargo. Rodriguinho já fala que Vanessa Camargo, no momento, ele não vota. Aham. Então eles tentam chegar a um acordo, chegam no nome do Lucas. Então o Lucas provavelmente vai ser um indicado aí pelo grupo Gnome Puxadinho. Ou Ou se o. Como é que é o nome desse menino? o Se Michel. o Michel mandar o Lucas pelo poder que ele tem agora do anjo, porque esse anjo dessa semana ele manda um direto pro paredão, o restante vai na Lady. Ou o contrário. Ou o contrário. Ou o Lucas- Michel. O Michel manda a Lady e eles vão no Lucas. Porque a Vanessa Camargo, apesar dela ter sido colocado o nome dela, a Fernanda falada que vota nela sem problemas, o Rodriguinho disse que não, e o próprio Michel também fala, eu teria mais dificuldade de votar na Vanessa. Sim. Então eu acho que Vanessa vai se safar desse paredão mais uma vez. Então podemos confirmar aqui já Lucas e Lady no paredão de amanhã? Pelo menos até hoje, Até agora, porque as sim. coisas no Big Brother têm prazo de validade de 30 Rápido, minutos. é.
Aí depois o Michel vai comentar com a Pitel lá no quarto do líder. Tem algum problema pra você votar no Lucas? Ela fala que não, então tá meio que isso. Raquel é uma pessoa que já sacou que o Bin vai ser imunizado. Principalmente por não ter um anjo que imuniza alguém. Até agora não foi passada a informação, só a informação da autoimunidade. Sim. Então eles já nem cogitam mais o nome do Bin. Pra tu né? ver como a Raquel, ó, ela tá ficando mais apurada no jogo. Olha, vai observando. Você gosta, né? Eu gosto. Você gosta. Cara. Tá disparando a menina. E aí o Michel também fala sobre ele ter chamado a Yasmin pro almoço do líder. Michel convida a Raquel e Giovana e depois convida a Yasmin Brunet. Sendo que ali, se a gente fosse pensar na questão de jogo, do que tá acontecendo agora, ele escolheria ou o Rodriguinho, ou Pitel, Isabelle. ou Fernanda, mas principalmente os mais aliados, né? Sim. Ou a Isabelle, se ele fosse pra um lugar mais afetivo. E aí ele fala ali com a Raquel e também com a Pitel que ele tem uma proximidade com a Yasmin, que não é de jogo, mas que ele quer manter essa proximidade, porque isso pode pesar muito na questão do voto. Eu acho inteligente. Eu também acho. Sabe? Porque assim, ele já tem ele não vai ter voto de Isabelle, não vai ter voto de Yasmin. E ele ainda. De Yasmin, não, voto de Pitel nem de Fernanda. E ele ainda fala assim: lá no Anjo, a gente não vai conversar sobre jogo. Vai ser mais pra distrair. E isso de alguma forma me liga de alguma forma com ela, né? Achei ótimo, cara. Que aí ele já faz uma social. É só um almoço mesmo. É tem só nada um demais. almoço. Então, assim, pro jogo do Michel, eu achei que é uma escolha e depois ele Ótimo. justifica ali pra alguns aliados, Ótimo, né? pra tu ver que o jogo dele também tá ficando apurado. Vamos ver na semana que vem, cara. Tem Como como- é que eles vão estar na semana Você que vai vem. justificar o jogo apurado de Giovana, não, né? Não, Porque eu não tem apuração. jogo apurado. Não tem. Tá, o Michel e a Raquel Raquel. ainda tem a apuração da terça-feira do carnaval, pós-carnaval. Sim, tem. Agora, a Giovana é desclassificada da apuração, né? Certeza. E aí o Davi, então, logo depois da prova, a Beatriz, ela fica muito mexida dela ter perdido o carro, que é um grande sonho dela de dar o carro pra mãe dela. Sim. Assim como pro Davi era um sonho fazer a faculdade de medicina. E aí ele vai dar um conselho pra Beatriz. Ele fala pra ela não se expor tanto perto das pessoas que são adversárias dela no jogo, porque os adversários podem usar o que ela tem como fraqueza ali, demonstrando pros outros esse ponto, pra poder usar contra ela mesma. Sim. E aí a Beatriz fala, e foi o que a Fernanda fez. Sim. Então ele fala, se você tiver que chorar, chama a Alane num canto, chora com a Alane, chora sozinha, não faz isso na frente das pessoas, porque elas vão usar isso contra É você em só o algum Brasil momento. que precisa saber, né, cara? É. E pra tu ver como é que a vida é, né? A pessoa não ganha o carro, não só não ganha o carro, como ganha o monstro. Pra tu ver que a vida não é justa. Mas a Alane e a Beatriz adoraram esse monstro. É um monstro que vem aí, o monstro do biscoito da sorte, um negócio assim, Sim. biscoito alegre, biscoito mágico. Mágico. Biscoitos mágicos, que é uma chance de chamar a pessoa de biscoiteira, Então, né? aí mais uma vez a gente fala pro Boninho. Na semana passada, teve um anjo, um monstro, que a gente falou, por que não tem essa pergunta na carta? Mais uma vez poderia ter vindo essa pergunta. Sim. Quando o Michel lesse e falasse assim, agora escolha 2 pessoas biscoiteiras para pôr no monstro. A Alane e a Beatriz não iam ligar. Não. Porque não elas ia, mesmo não. já estão felizes de ser biscoiteira, tá tudo Sim. certo. Mas ia colocar uma pimenta a mais nessa escolha, E o negócio né? é a justificativa que ele daria, né? É. Aí, esse monstro ia funcionar como uma pequena extensão do Sincerão. Sim, Não é? verdade. Ia poder render alguma coisa. Michel, que inclusive, ele comenta sobre ele ter se arrependido um pouco por conta da euforia de ter ganhado o carro, de não ter devolvido o monstro pro Lucas. Que o Lucas já colocou ele no monstro num outro momento. Mas foi no calor da emoção, cara. Foi. Eu não julgo não, porque eu ia fazer o mesmo. É. Quando eu fico nervoso, eu esqueço de Não, tudo. mas essas coisas você já tem que pensar antes pra na hora já ter tudo negociado, verdade, né? é verdade. Aí a gente tem, então, Alane e Beatriz se preparando para um monstro. Não preocupem, gente, que não é festa infantil, maquiagem Não, de animação não. de festa infantil. É Não. assim mesmo que elas vão não se é colocar. Alice no País das Não Maravilhas. é biscoitos mágicos. Tá. Mas aí elas vão lá biscoitar, fazem maquiagem, usam salto, tudo. Só que o que acontece? Uma treta. E a gente vem reparando nos últimos dias, inclusive a edição não mostrou a treta entre Fernanda e Pitel. Não que foi uma mostrou. coisa que a gente já falou aqui nos vídeos E anteriores. a gente achou que ia mostrar hoje, porque era importante, né? Exatamente. E a gente tem percebido que as tretas têm acontecido dentro dos próprios grupos. Sim. Após um tempo em que eles se duelam com os rivais, você percebe que existe um cansaço Sim. de convivência Rotina, dentro dos né? próprios grupos. É. Aconteceu entre Fernanda, Pitel e Rodriguinho aí,
E agora também acontece entre a Alane e Beatriz. Sim. Na hora que elas estão se maquiando, a Alane faz uma boca ali de coração. E aí parece que a Beatriz também vai fazer essa boca. E a Alane diz assim: quero salto, você quer salto. Eu quero boca, você quer boca. Tem que criar o seu. Me irrita, viu? Tudo quer copiar. Aí a Beatriz fala: tá vendo, Brasil? Que amiga. E aí a Alane continua: tudo é igual, não tem graça assim. Você tem que criar o seu. Cria uma e eu crio uma pra mim. Aí a Beatriz fala: vou, eu já sei o que eu vou fazer. Só que a Alane fala isso. Segundo ela, foi uma brincadeira, mas você percebe que não foi. Eu não levei na brincadeira, não. Ela fala pra poder espizinhar. Até Fala. porque ela fala mais de uma vez. Sim. Não é só tipo assim, ih, amiga, vai ficar me copiando, não. Aham. Ela traz coisas anteriores. Quer salto, você quer salto. Isso, Tananã, tananã. dá pra ver que tá acumulado, né? Não é só sobre aquele ponto da maquiagem. E tu vê que a feição dela muda. Tipo assim, Aham. você vê que ela fica brava, É. né? E aí a gente tem que lembrar que temos aí a Alane, que tá muito preocupada em ir pro paredão. Então tá com esse estresse também. Sim. E uma ansiedade que ela já trouxe em outros momentos que ela tem. E tem Beatriz, que acabou de perder a prova do anjo e acabou de perder o carro. Sim. Aí a Denisiane começa a fazer uma maquiagem na Beatriz e a Alane começa a falar: vai, amiga, pode fazer sim. Ela meio que se arrepende Se arrepende do que ela falou. Porque ela vê que a Bia fica atingida e começa a chorar, Só né? que aí, ela fala assim: pelo amor de Deus, amiga, eu tô brincando. As pessoas lá fora vão achar que eu sou uma amiga péssima agora. Eu tava brincando. É aí que tá o ponto, meu amor. É aí que tá o Ela ponto. só se arrepende de ter falado o que ela falou, por quê? Porque o Brasil vai ver que ela é uma péssima amiga. Não porque ela se arrependeu de ter falado. Exatamente. E aí é muito interessante pontuar que a Alane e Beatriz são pessoas muito jovens, estão ali perto da faixa dos 20 anos de idade. Sim. E a gente sabe, assim, a gente que já passou por essa idade, que é uma idade que você quer muito a aprovação dos outros. Aham. E aí você entra num programa que é de aprovação, Sim. aquilo fica muito maior. É verdade. Então, são umas brigas, assim, por exemplo, essa briga da maquiagem é uma briga infantil. Né? Porque ao mesmo tempo que a Alane prega muito sobre a sororidade, sobre ela não quer competição feminina, Sim. o que tem a pessoa usar a mesma roupa que você? É verdade. Inclusive, a Beatriz ainda fala: não, depois elas vão conversar e a Beatriz vai falar: não, lá fora eu e os meus amigos, a gente às vezes combina de usar as mesmas coisas e tudo mais. Essa situação aí me bateu muito, uma situação minha. De quando eu tava eu era pequenininho, eu tava no prézinho, no fundamental, sei lá. Uhum. E eu tinha uma amiga que chamava Marcela. Quando a professora dava aquelas folhas pra gente colorir, Aham. a Marcela coloria muito bem. E eu tentava ficar olhando a forma como ela coloria. Aham. Só que ela fazia assim, ó, ela escondia o desenho. E ela não queria ver entendi. como que ela coloria. E eu ficava perguntando, pedia pra ela me ensinar, ela não queria me ensinar também. Só me lembrou disso, eu não sei Não, por que eu trouxe aqui pra Bateu, terapia. hein, amor? Bateu. Leva pra terapia. Terapia. Só que o que acontece é que é importante a gente entender que mesmo que a pessoa faça a mesma maquiagem, vai ficar diferente. Porque são Vai. pessoas diferentes. Mesmo que você desenhe igual a Marcela, Sim. ainda tem coisas que são pontos que só a pessoa tem. É. Então, assim, é uma necessidade muito pequena você Sim. ficar se apegando a coisas assim. O meu desenho ficava horrível? Ficava. Mas eu entregava ele assim mesmo. Entregava. Eu já ia mandar um Entendeu? beijo pra Marcela, então a gente não Não, manda, não né? precisa, obrigado. Marcela, ele guarda esse rancor se você Guardo, estiver assistindo, sim. tá? E aí a Beatriz começa a chorar e as pessoas falam: ah, não acredito, você tá chorando, foi só uma brincadeira. Ela fala: não, gente, é acumulado, eu acabei de sair da prova, eu tô triste e tal. Mas você vê que ela ficou chateada com o que a Alane falou, ficou, né? ficou. Aí elas saem ali, a Alane vai e fica com uma cara meio, assim, decepcionada de ter falado. Eu, na minha visão, principalmente por conta disso. O que a gente aqui fora ia pensar? Sim, e ela fala isso 30 mil É, vezes. ela fala. Amiga, o Brasil agora tá me vendo como a pior amiga. Exatamente. E aí o que acontece? Elas colocam um salto, gente, foi muito engraçado isso aqui, ó. Elas de salto saindo pra prova. Eu adorei. Elas colocam um salto, que inclusive é até parecido, né? Aham. Assim, a cor do sapato é parecida e tudo mais, o tamanho do salto. E vão lá pra fazer a música toca pra fazer o monstro. Aí a Beatriz ainda fica assim: quem vai me comer? Vanessa vem me comer. Eu falo, gente, ela não tá nem pensando no que ela tá falando. Ela só tá falando. Tem criança assistindo, Beatriz. É um biscoito, tá, gente? Quem pensou na maldade, a Beatriz tá falando em A relação... maldade tá na cabeça de vocês. Exatamente, é um biscoito que se faz com biscoito, você morde e come o Sim, biscoito, não é verdade? E aí elas têm uma conversa ali na parte de fora da casa, que é uma conversa longa, onde a Alane vai pedir desculpa, Meu vai amor. falar sobre gatilho. A gente viu essa conversa
conversa no ao vivo. A Foi gente viu. 1 hora de conversa. E aí a Alane começa a falar que ela é artista e tem gente que copia ela. E acaba que às vezes ela faz uma peça e ela também tenta se emocionar. Aí, gente, olha, sinceramente, assistindo essa conversa, a gente viu a Alane olhando 2 vezes pra câmera. Viu? Assim, ó, de canto de olho, assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Ela tá conversando com a Beatriz, aí ela faz assim, ó. Aí ela volta a conversar com a Beatriz e ela só confirma. Sabe? A gente viu ela olhando 2 vezes. meu A gente amor, viu. Eu tentei fotografar, não consegui pra esse momento. cima de mim. Tá? Aí a Ai. Beatriz fala que sem problema, que tá tudo bem, que a Alane é uma pessoa maravilhosa, que não sei o que, não sei o que, não E sei ela o que. falou isso quantas vezes? Umas 50, as Umas duas. 50. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu acho muito interessante falar, que é sobre esse jogo. A gente sabe que o Big Brother, ele é um jogo falado. E a gente sabe também que as pessoas que estão lá dentro não têm noção do que vai acontecer, do que vai pra edição. Sim. Então, dessa forma, é muito importante quando a pessoa fala várias vezes a mesma coisa. Aham. Outras pessoas já utilizaram essa estratégia. Sim. Porque é uma estratégia que não faz mal pra ninguém. É. A não ser pra quem assiste o pay-per-view e fica vendo a mesma conversa sendo repetida durante Sim, 1h30. Aí é chato. A Nádia Pessoa usava isso muito na última edição da Fazenda. Que é quando você tá conversando com alguém, você dizer aquilo, a pessoa responde, você diz aquilo de novo com outras palavras, Sim. a pessoa responde, você diz aquilo de novo. Sim. Porque televisão tem muito disso. É. Por exemplo, quando vai gravar uma novela, é feito várias vezes a mesma cena. Pra ver qual take é melhor, Aham. pra ver A qual intenção. reação vai ser É, melhor. Qual choro foi melhor? Se gravou na primeira vez ou gravou na segunda? Então, quem tem aí escola de Big Brother, fica estudando reality, já tem alguma noção de televisão, a gente tá falando de Alane, que é atriz, e de Beatriz, que também é atriz. Sim. A gente não pode esquecer disso. É verdade. E eu posso também colocar aí num terceiro elemento, um terceiro personagem que é o Davi. Esses 3 elementos. A Alane, Beatriz e Davi são pessoas que utilizam muito a repetição. Pra mim, eles são exemplos de quem faz isso melhor. No É. pay-per-view, quando você assiste, você vê. E mais uma vez, isso não tem problema nenhum. Sim. É uma estratégia muito boa. Se você for entrar no Big Brother um dia, utilize essa estratégia. É. Porque às vezes, se você fala alguma coisa uma única vez, aquilo pode passar batido. Sim. Às vezes seu microfone não pegou bem, Aham. às vezes o ângulo foi ruim. Igual a gente vê tantas coisas que acontecem lá dentro e não são mostradas. Hoje no programa, essa conversa de Beatriz e Alane, o desentendimento delas Aham. foi mostrado. Foi. Né? Então, assim, você percebe que é importante esse posicionamento, sabe? É. E aí você percebe também que a Alane sabe disso, a Beatriz sabe disso, e uma não precisa falar pra outra. Não precisa. Gente, vocês sabem aquela conversa quando você tem... Ai, é porque é uma coisa muito de... É uma coisa muito de televisão, Não, né? mas a gente pode pegar um exemplo da vida. Vamos Ah. fazer um exemplo aqui. Ah, A gente tá falando mal de alguém. Esse Uhum. alguém chega. A gente muda o assunto sem precisar falar assim, "Ah, chegou." chegou. Aí a Aham. pessoa sai, volta. Você pode continuar aqui o assunto, a gente falando nas entrelinhas. Isso. E aquela pessoa que entrou, que era que a gente tava falando mal dela, ela nem vai perceber. Quando você ganha um certo grau de intimidade com alguém, você consegue falar alguma coisa sem precisar falar. Sim. E aí você percebe que nessa discussão das duas, elas ficam falando a mesma coisa várias mesma vezes, coisa. elogiando uma outra Sim. várias vezes, só pra ver o que vai pra Eu edição. percebo essa dinâmica muito em conversas da Beatriz com o Davi também. É, Eu acho que eles sacam isso. muito isso. Principalmente uma coisa que tem, que é se elogiar muito. Aham, e elogiar o outro. Elogiar o outro, sabe por quê? Porque quando você elogia o outro, você passa a impressão de que você é humilde. É, E isso é uma coisa que o Brasil gosta muito. sim. De gente que aparenta ser humilde, Sim, sabe? e aí a gente tá falando mais uma vez sobre um aspecto de jogo De jogo. que é tranquilo de É, fazer. porque não é jogo sujo, Não né? é um jogo que você tá fazendo com a própria edição do É, programa. exatamente. Mas que eu acho interessante pontuar, porque, mais uma vez, é aquilo que a gente Sim. sempre diz aqui. Ninguém que tá lá dentro, É todo mundo que tá lá inocente. dentro sabe o que tá É. fazendo lá. Tem gente que tem uma sagacidade a mais, A né, mais, do que outro. claro. Mas todo mundo sabe o que tá fazendo. Exatamente. É. Vou aproveitar esse momento antes da gente ir pra outra treta que teve entre Pitel e Fernanda. Isso. Mais uma rusguinha aí. Tá. Só pra poder falar sobre as mensagens que vocês mandaram. Agradecer mais uma vez. Mariana Trindade. Baldocinha Raiz aqui. Obrigado por trazerem leveza aos meus dias. Dia 18, agora domingo, é aniversário. Manda beijo pra mim. Um beijo. Feliz nível, Muita Mari. prosperidade, muita saúde, muita paz pra você, Mari. Obrigado pela mensagem, beijo pra viu? você. Feliz novo ciclo. E a Paula Calabreso falou: obrigada, maravilhosos. Obrigado vocês, que são Obrigado maravilhosos, vocês, Paulinha. viu? Se Obrigado. você também quiser mandar sua mensagem pra gente, é só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code, se estiver assistindo pela televisão, ou se
tiver no celular, no primeiro link aqui, no primeiro comentário fixado, no primeiro comentário vai ter o link. Você pode mandar a sua mensagem, a gente vai ler aqui e também apoiar nosso trabalho com o Pix, né? Muito obrigado aí a todo mundo. O que acontece, gente? Vocês lembram que a gente comentou mais cedo, na prova do anjo, que a Pitel fez dupla com a Beatriz? Sim. E a gente não entendeu muito bem. Aí depois a gente percebeu que foi uma estratégia da Beatriz de querer fazer dupla com uma outra pessoa sem ser a Alane pra ter mais chances Sim. e tudo mais. E o que acontece nesse momento aí é que tem uma rusga de por que a Pitel não fez com a Fernanda. Sim. Né? O que acontece? A Pitel ficou com medo de fazer com a Fernanda, perder e a Fernanda meio que jogar a culpa nela. Já que a Fernanda já ganhou outras provas e a Pitel não. O que elas dizem? A Fernanda fala assim, eu olhei pra sua cara e falei, vamos fazer? Aí a Pitel responde, eu não vou fazer prova com você, não quero ninguém que me culpe depois. Aí ela, quem vai culpar o quê? Aí a Pitel, só não quero, não me sinto bem. Elas duas estão numa coisa aí, que é o que a gente falou, que a edição não mostrou. Então, se você tava assistindo em casa, você não viu. Não viu. Se estivesse assistindo pela televisão, você não viu. Exatamente. E elas já vêm tendo rusgas. Ontem mesmo na festa, elas tentaram se acertar. Eu vi mais o movimento da Fernanda tentando se aproximar da Pitel e puxando uma conversa. Só que você via que não tava um clima gostoso, sabe? A Pitel não olhava muito no olho dela. Sim. Ontem a gente viu Pitel e Rodriguinho comentando sobre as falas problemáticas de Fernanda. Sim. A gente vê também Pitel muito próxima aí de outros grupos. Sim. Transitando. A gente vê também Fernanda, que ontem foi reclamar de alguma forma da Pitel e do Rodriguinho com o puxadinho. Sim. Então a gente tá vendo que eles estão começando a se estranhar a ponto de... Eu não sei se eles se separam do jogo completamente, sabe? Desfazem o grupo Gnomo. Mas talvez eles fiquem menos juntos cada vez mais. Porque eles são muito enraizados, né? Exatamente. Já tiveram vínculos aí muito fortes. A não ser que os dois saiam. Aí eu vejo a Pitel livre, né? Não sei se dá tempo ainda de correr atrás do tempo perdido. Eu acho que dá tempo sim, sabe por quê? Porque principalmente, deixa eu só pontuar uma coisa aqui, que hoje a Alane e a Beatriz, depois que elas já tinham pegado o monstro e tal, elas estavam ali na cozinha comendo e elas comentaram coisas boas da Pitel. Elas inclusive elogiaram a Bia e a Alane elogiando o Pitel. Você previa isso em algum momento? Não previa. Não. Aí a Bia disse que a Pitel é muito inteligente, que ela é muito querida. Diz que, pelo que ela viu aqui na casa, a Pitel é aquele tipo de amiga que vai te falar se não concorda com alguma atitude sua, que ela é muito parceira, que ela gostou da companhia da Pitel. E você falando, a Pitel também falou no quarto do líder que a Beatriz é muito boa de prova. Sim. Elogiou de ter feito a prova com ela. Olha aí, então eu tô vendo alguma coisa aí. Será? Eu sei que Pitel não tá na mira pra poder ganhar voto e ir pro paredão tão cedo, né? Sim, não de alguma forma, entre o trio Gnomo aí, entre o Rodriguinho, Fernanda e ela é a pessoa que menos se destaca no sentido de levar votos. E agora com o grupo Fadas se abrindo mais, e principalmente com a saída da Denisiane, que eu já tô prevendo que vai sair na terça-feira. Se for com o Lucas... Não sai, O Lucas sai. Ai, caraca. O Lucas sai. O Lucas sai. Caraca. Com certeza. Eu já ia falar que eu vejo os grupos se abrindo e tentando formar novos grupos. Será? Eu acho. Será? Não fico muito com o pé atrás que isso aconteça, não. Mas eu tô falando também que Lucas sai, mas vai depender da terceira pessoa, tá? Porque se essa terceira pessoa for Fernanda, eu acho que a Fernanda sai. Meu amor, mas eu já posso... Aqui, ó, já fiz até aqui minha notinha. Que isso, uma bula de remédio? Numa folhinha, ó. Eu já tô prevendo o paredão dessa semana, tá? Vai. Entregue sua previsão. Vou adiantar o nome aqui pra você. Lucas, Denisiane, Leide e Fernanda. Fernanda voltando do bate-volta. Que isso? Fernanda, mais uma vez. Eu ainda falo quem volta no bate-volta. Meu Deus, gente, é uma previsão completa. Se você quiser mais previsões, é só você pedir a previsão aqui no Pix, que ela será dada. A gente tem também uma conversa entre Raquel e Alane. Alane, que já tinha falado anteriormente pras pessoas, aí pra Denisiane e pra Beatriz, a gente até comentou num vídeo, que ela queria conversar com a Raquel. Raquel deu a mira, né, do líder, colocou ela pré-indicada ao paredão. Foi. Por enquanto, ela não é uma pessoa que é a primeira opção de Raquel. Não é. É Denisiane. Ainda mais agora que a Alane não ganhou o anjo, ou a Denisiane não ganhou o anjo. Mas mesmo assim, a Alane acha que ela vai sair. Ela tá com isso na cabeça. Hoje ela falou isso já 30 vezes. Aí ela vai conversar com a Raquel. É uma conversa onde ela tenta explicar pra Raquel que as 2 vezes que ela votou nela não foi porque ela quis, foi por conta de uma dinâmica. Sim. E a Raquel fala o tempo todo assim, sim.
Aham, sim, não A é? gente tinha que ter contado quantas vezes que ela fala. Ela só fica ouvindo aham, sim. E aí, no fim das contas, a menina, a Alane aí, fala pra Raquel: eu só queria deixar claro que as 2 vezes que eu votei em ti foram por causa de dinâmicas do programa. Na primeira vez votei no Nizam, depois em ti, depois Juninho e depois em ti. Em nenhuma vez foi tipo assim: vamos no confessionário que hoje meu voto é Raquel. Aham. Assim como você não é minha prioridade de aliança, também não é de voto. Tenho 4 alvos agora e você é meu último. Então, a Alane, que tava aí com vontade de falar isso pra Raquel, ela ainda comenta: eu fiquei com receio de vir, porque pode ser que você pense que eu tô tentando me livrar do paredão. Tá, né, Alane? Tá, desculpa falar, vamos chegar à realidade? Né, é um jogo. Se você sim. vai conversar com o líder que te colocou na mira antes da pessoa te indicar, é porque você não quer que a Raquel te coloque no Sim, paredão. Porque senão você falaria isso com ela a qualquer momento, mesmo ela não sendo líder. É. Você chegaria pra ela e conversava. Então assim, é parte do jogo também. Não julgo, pode é parte admitir. de sobrevivência. Pode admitir. É muito melhor você falar: olha, eu tô aqui porque, assim, você me indicou, eu vou te dar as minhas justificativas, talvez isso possa mudar o que tem na sua cabeça. Sim. Eu acho mais justo. Sim. E o público, às vezes, ia falar assim: ó, que legal, foi lá e tá tentando se salvar, Exatamente. sabe? E não ficar assim: não, eu não quero, não é nada disso que você tá pensando. Lógico que gente. E aí a gente tem Rodriguinho, mais uma vez, irritado com Davi. Davi, quando volta da prova que ele fez com a Isabelle de dupla, Tá. Isabelle volta muito mais assim, borocochô, e o Davi volta muito animado. Sim. Porque ele acha que eles foram muito rápidos e muito bem. Então ele volta daquele jeito, comemorando e tudo mais, que é um jeito que o Davi já tem. Sim. E o Rodriguinho, mais uma vez, fica irritado. O E Rodriguinho a diz Isabelle, assim: quando eles estão voltando, a Isabelle ainda fala, né? Davi, calma. Me espera pra gente entrar junto na casa, calma. Aí o Rodriguinho diz assim: na hora que o Davi entrou, eu queria entrar na privada e puxar a descarga. Aí a Pitel fala: é porque ele coringa muito. Aí a Vanessa pergunta o que é coringar. Aí a Pitel explica pra ela que tipo, ele comemora, ele fica muito eufórico e tudo mais. E aí a Vanessa fala o seguinte: ela fala: qual foi a posição que ele ficou? Aí o Rodriguinho diz: quem não ganhou, algum que não deu em nada. E aí o Rodriguinho meio que imita como que o Davi comemora de uma forma ali pejorativa e tal, né? Imitando ele. E aí é isso que acontece. O que acontece, gente? O próprio Rodriguinho, no quarto aí do Gnomo, comentou com o Lucas e com o Bin também que ele é Davi Futebol Clube, que ele votaria no Davi até o final, mas que ele vai votar em outras pessoas pra salvar a Fernanda. Ele fica nessa, que é uma narrativa que sabe o que eu entendo do jogo? É que ele é ranzinza, que ele é chato. Sim. Nesse sentido, que ele pegou aí tá atrás do Davi o tempo todo. Mas eu também fico muito olhando que ele faz algumas coisas, tanto porque irrita ele, mas presta atenção na minha linha de raciocínio. Se você já tá há 40 dias junto com outras pessoas, você já sabe o que irrita delas em você. E você sabe o que você gosta delas. Sim. Né? Aí, se essa pessoa tem coisas que te irrita, você, toda vez que ela vai fazer, você vai ficar falando? Se você fala toda vez, das duas uma. Ou você vai passar o tempo todo que a pessoa não vai mudar. Igual falavam da Bia. Aí agora a Fernanda continua falando, outras pessoas já pararam. Ou então você fala porque você quer criar uma narrativa de oposição àquela pessoa. Faz sentido. E eu sinto muito que a Fernanda tem esse lugar com a Beatriz. Porque talvez ela acredite que em algum momento as duas possam ir e seja um embate de dividir torcidas. E também entendo que apesar do Rodriguinho ser ranzinza, ser chato, dele falar isso do Davi porque ele não gosta, ele só reitera cada vez mais quando o Davi faz pra poder deixar a oposição muito clara pro público. De tipo assim, ó, eu sou contra o Davi, nossa, até bati aqui. Eu votaria no Davi sempre, mas vou votar em outra pessoa pra salvar a Fernanda. Mas eu votaria nele. Eu não gosto disso dele. Ele faz isso. Faz muito sentido, principalmente quando a gente fala aqui que quando uma pessoa é muito favorita por uma coisa, também cresce a quantidade de pessoas que não gostam do favorito. Exatamente. Faz que é sentido. por isso que a gente vê algumas pessoas em paredão triplo ganhando pouquíssimas porcentagens. Significa que essas pessoas, elas não têm aí na torcida aqui de fora uma coisa muito a favor e contra. Porque é aquilo, quanto mais pessoas gostam de você, na mídia, né, no entretenimento aí, mais pessoas também desgostam. Então é muito natural. A unanimidade é muito difícil de ser alcançada, né? Então, assim, é mais ou menos por aí que eu penso. Mas é aquilo, né? Acho que o Rodriguinho vai muito pelo fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu acho que é mais ou menos esse lance. Depois a
Raquel tava observando aí na central do líder e ela tava junto com a Giovana. E aí a Giovana fala o seguinte, olha o que a Giovana fala. Ela fala assim, ó, ela questiona, a Raquel fala, como é que dorme com aquele biscoito na cama? Falando sobre a roupa do monstro. Sim. Aí a Giovana fala assim, como é que dorme de casal? Aí a Raquel, quem tá dormindo de casal? Aí a Giovana fala, a Anne, a Denisiane, tava dormindo com a Bia, né? Mas agora o Matheus já tá dormindo com a Anne de novo. Aí ela fala assim, aquele trouxa. Solta bem assim, chama o menino de trouxa. Eita. Na cara assim, na cara do menino não, na cara do público. Ela soltou isso aí, Giovana. Olha, eu vou te falar, olha. Olha, que canseira, cara. Falaram ontem, terminaram ontem. Aí já tá, eu vou sair da cama, aí agora já voltou pra cama. Já queria até trocar de quarto, Matheus. Tá vendo? Ai, olha. Ai, eu vou me embora. Não fica aqui que tem mais assunto. Porque essa tarde de agora, essa tarde e noite, a Fernanda passou mal. Ela tava na academia, estavam Davi e Isabelle aqui sentados na área de fora. Eles percebem que ela tá passando mal, eles vão até ela. Sim. E ela comenta que ela tá sentindo uma fisgada no peito. Ela fala que também tá com uma pontada no peito e sentindo muita fisgada. O Davi pega água pra ela, ela coloca a mão no peito assim. E aí a Isabelle fala, é porque você tava correndo. E ela diz, não, eu já tava antes de correr. E aí eles falam, não, vão pro confessionário. Ela fala, não, eu quero ficar aqui, até que eles conseguem levar ela pro confessionário. Logo depois, quando ela sai, ela é atendida e ela comenta com a Pitel que ela passou por um cardiologista que disse que aparentemente tá tudo bem com ela. Sim. Que provavelmente deve ser alguma coisa relacionada a um refluxo que ela já tem. Então, isso pode fazer ela descartar a questão do coração. E ela comenta que o médico cardiologista falou que talvez chamaria um outro médico pra poder dar uma olhada. Antes disso eu achava que era uma coisa tipo psicossomática, sabe? Sim. De como ela já tava passando o dia inteiro. Ela passou o dia inteiro hoje falando com o Rodriguinho de que ela já ia pro paredão, que ela já tinha certeza disso. Já tava planejando o que ela ia falar no Sincerão. Sim. Já tava adiantando um monte de coisa. A gente sabe que esses dias não têm sido bons pra Fernanda. Ela mesma verbaliza isso o tempo todo. Então eu achei que era uma coisa tipo uma ansiedade, sei lá. Alguma Talvez coisa assim. até seja, porque também ele comenta, ela fala que o médico comenta, mede pressão, vê se tá tudo certo, mas que vai chamar outros médicos, então vamos ver. Mas aparentemente não é nada relacionado ao coração, que foi uma coisa que ela tava sentindo aí, uma fisgada no peito, né? Antes de terminar, eu só queria pontuar uma coisinha só. Só que a Lady continua trocando de microfone, tá? Até a hoje. Lady continua. Até E o hoje, Michel vai fazer uma semana. Mas eu acho que para, né? Vai parar agora, não eu é possível. acho. O Boninho disse que, teoricamente, eu tinha entendido que era um até dia sexta, só. ia ser terça e sexta, ou quarta e sexta, um trem assim, né? Sei lá, Michel cara, tá também. até hoje. Michel ainda comenta com ela, é só nós dois, Lady. Então eles estão caindo aí na trollagem, achando que eles estão importantes no jogo. É isso aí, É isso. né? Lady, gente, que cada vez mais se finca na terra, também é uma outra planta. Tem que aguar, hein? Tem que aguar. E ela mesma já falou, eu tô dormindo muito, eu acho que eu sou planta. E Meu não se Deus. movimenta, não faz nada. A pessoa que admite isso, né, amor? Fica quieta, Fica cara. quieta. Pelo amor Ai, de gente, Deus. olha, eu vou contar um Olha, negócio não pra tem vocês. vergonha. É isso, não tem vergonha. Se alguém me chama de planta, eu vou ficar bravo. Se eu mesmo me chamo de planta, é melhor apertar o botão. Exatamente. Eu ia ficar chateado. Nossa. E o público também aqui fora não gosta. Não gosta, qualquer coisa faz igual a Tina, pega a roupa dos outros e joga na piscina. Mas cria uma história pra você. E aquela quantidade de pessoa que torce por você aqui fora? O que vai achar quando você diz pra elas que você é planta? Não, imagina você saindo e conversando com seus pais, falando, e a torcida? Ah, não, minha filha, eu não torcer pra você, não torcer pra Isabelle, torcer pro Davi, torcer pra Beatriz. Imagina, pode acontecer, tá, Lady? Se liga, hein? Se liga que ainda tem metade do jogo pra rolar. A gente então fica ligado no que vai acontecer. Hoje tivemos bastantes vídeos aqui, você dê uma olhada depois pra ver se você perdeu alguma coisa. Foi delícia. E a gente se vê o quê, Voz do A Além? qualquer momento, né? Um beijo!